boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu hoje quero partilhar com vocês uma meditação sobre um texto bíblico que se encontra em 1 de Reis, no capítulo 20. O título da mensagem é o seguinte: Acabe, o rei menino. Porquê que eu denominei menino? Porquê que ele é rei menino? Se vamos ver aqui em Efésios 4, no versículo 14, Efésios 4, no versículo 14, antes de irmos a Reis, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, Acabe era um homem muito inconstante. Era um homem levado por todo o vento, influenciável. Vamos ver em 1 de Reis, capítulo 20, estes acontecimentos acerca de Acabe. Vamos analisar o texto, 1 de Reis 20 e 21, que diz: E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Samaria era a capital do reino do norte, da qual pertencia as 10 tribos. E Acabe era o rei de Israel. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou e tudo quanto tenho. Logo aqui, Acabe já está a assumir uma postura de rendição. Olha, tudo o que eu tenho é teu, podes vir buscar. Né? Conforme a tua palavra vamos fazer, né? As minhas mulheres e os melhores dos meus filhos são teus, né? Até os próprios filhos. Ele não teve uma postura de combate, né? Ele estava-se a render a Ben-Hadad. E a Ben-Hadad continua a puxar por Acabe. E tornaram a ouvir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas filhas e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Para além das mulheres, para além do ouro, para além da prata, está a dizer que amanhã, num prazo de supostamente, né, 24 horas, ele iria lá e ia levar os seus servos para levar tudo o que for aprazível da casa de Acabe e da casa dos seus servos, tudo o que for aprazível aos olhos de Acabe. Ou seja, o homem iria ser saqueado em direto e não iria fazer nada. Vejam bem. E nós às vezes estamos debaixo de julgos, estamos debaixo de problemas, pessoas que nos ameaçam, pessoas que tiram nossas coisas, pessoas que nos chantageiam, que dizem: olha, se tu não me dás isto, eu faço isto. Se tu não me dás aquilo que eu te estou a pedir, eu vou fazer mal à tua família. Se tu não me dás aquilo que eu estou-te a pedir, eu vou roubar os teus bens, eu vou tirar os teus bens. É um exemplo do que está a acontecer, mas aqui Acabe depois chama os anciãos da terra e diz: olha, no versículo 7, notai agora e vede como este busca mal, pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não dês ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. Aqui Acabe já deu ouvidos aos anciãos da terra. O registro bíblico fala dos anciãos. Os anciãos disseram: não faças isso, tu não faças isso. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ameaças e ameaças. Quantos de nós não vamos abaixo com ameaças? Quantos de nós, por vezes, não temos aquele receio quando outros nos ameaçam? Vejam Elias. Elias era um homem que Deus tinha usado para
fazer frente a 450 profetas de Baal e os profetas da Acera, que está lá a dizer os deuses da Acera, os profetas da Acera. E vejam bem que Elias estava só ele como profeta do Senhor. E Elias fez um desafio a todos eles: olha, invoquem os vossos deuses. O Deus que responder por meio do fogo, esse será considerado Deus verdadeiro, o Deus. E depois, após eles tentarem muito tempo, horas e horas a fio, clamar por Baal, nada aconteceu. Mas Elias orou ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, ao Deus da Palavra, e Deus respondeu por meio de fogo. O holocausto, tudo, e até lambeu a água que estava lá, tudo no rego. Não é? O que é que nós vemos aqui? O nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Mas logo após isso, nós vemos Elias, após Elias, debaixo do poder de Deus, ter derrotado 450 profetas, pelo menos 450 profetas de Baal. Nós vemos a seguir Elias a fugir diante da ameaça de uma mulher, que era a mulher de Acabe, que era Jezabel. Nós vemos mais prontidão em Jezabel em tomar decisões contra o reinado do que Acabe. Acabe parecia ser um homem passivo. Ele era um homem passivo. Jezabel chegava-se à frente e tomava as decisões do reino. E aí Jezabel disse, disse que ia tirar a vida de Elias naquele próprio dia, creio, que está lá no texto. E Elias fugiu de Jezabel. Foi para longe, foi para o deserto, andou montes de quilómetros para o deserto e clamou e orou a Deus e disse para tirar a vida. Eu não sou mais que os meus pais, tira a minha vida. Mas entretanto, Deus chega a ele, depois com o alimento, levanta-te e come, porque ainda longo é o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vejam bem esta diferença. Um homem que tinha sido usado para derrotar 450 profetas de Baal, do diabo, né? Logo após isso, um homem cheio do Espírito Santo, logo após isso foi cair perante uma ameaça de uma mulher. E já estava a pedir a morte debaixo de um zimbro a Deus. Não é? Continuando. 12. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo... 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis, nas tendas, disse aos seus servos: pondo-vos em ordem contra a cidade. Aqui Ben-Hadad já se estava a preparar para saquear Samaria, para atacar Samaria. E eis que um profeta se chegou a Acabe, um profeta do qual não menciona o nome, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Este hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, os filhos de Israel, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e abrigando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tornai-os vivos, e ainda que à peleja saíssem vivos, os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Vejam, foram derrotados 32 reis, só pelos moços dos príncipes das províncias e aquele povo que estava com eles, 7.000. 32 reis, cada rei tinha o seu povo. Era muitíssimo povo. Glória a Deus. Vejam isto é tremendo. Primeiro livramento que Deus tinha dado a Acabe, para Acabe ver que o Senhor é Deus. Acabe estava numa posição de entrega diante das mãos de Ben-Hadad. Acabe estava numa posição de: eu vou-me render, deixa-o fazer o que ele quer, eu não quero guerra. Ele estava numa posição passiva. Agora vamos ver a segunda ocasião em que Ben-Hadad tenta atacar Israel. E
Consequentemente, Israel é liberto. Ben-Hadad perde de novo a batalha. Continuando. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso e, por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles, em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Ou seja, aqui os servos do rei da Síria, os servos de Ben-Hadad, estavam a dizer: olha, os deuses deles, de Israel, são deuses dos montes. Vamos combater com eles não nos vales, vamos combater com eles em campo raso. Em campo raso nós vamos ganhar eles. Isto no decurso de 1 ano. Né? E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de viveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Vejam, eles eram muitos. Enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados de fronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para Afec, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Vejam, este homem ordenou 2 guerras contra o povo de Israel. Batalhou 2 vezes. Perdeu a primeira, após 1 ano ainda foi outra, para ver se ganhava dos filhos de Israel, para roubar o que eles tinham. E vejam bem agora a estratégia deste homem. E vejam bem como Acabe reage. Como Acabe reage a isto. Versículo 31 do capítulo 20. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às suas cabeças e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. Vejam Acabe. Aquele homem tinha ameaçado tanto Acabe roubar as coisas dele. Estavam a pôr debaixo, peço perdão a expressão, debaixo dos seus pés. Acabe debaixo dos seus pés. E agora que Acabe tem o homem na mão, do rei da Síria, que podia destruí-lo, não destruiu. Diz: olha, é meu irmão. Vejam, né? Um povo inimigo do povo de Israel. Um povo que estava a atentar contra o povo do Senhor. É muito sério. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se a apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-me. Então Ben-Hadad saiu a ele e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou do teu pai, te as restituirei, e faço para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondendo a Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: agora vem a mensagem de Deus. Agora vem o parecer de Deus contra esta situação. Não é? Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que em ti apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ao rei, ele ao rei, e disse: teu servo saiu ao meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento da prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste.
Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste, és tu esse homem. És tu esse homem. Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição. Deus havia posto a Ben-Hadad para destruição. O homem que atentava continuamente contra o povo de Israel. O homem que queria destruir o povo de Israel, queria saquear o povo de Israel. Deus havia posto esse rei da Síria para destruição. Faz lembrar o caso em que Saúl, né? Quando Deus dá ordem a Saúl, destrói tudo. Todo aquele povo dos Amalequitas, tudo o que eles têm, toda a gente, crianças, tudo. Mas veio lá o rei, ele salvou o rei Agag. Né? Esta situação é semelhante. Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa desgostoso, está desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Depois desta situação, ainda temos outra situação a seguir, que é a vinha de Nabote. Capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinho ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. A herança dos pais dele é legítima. Nabote queria ficar com a vinha que pertencia a ele. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote o Jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Que postura de menino! Vejam. Ai, não me dá a vinha! E eu também fico chateado. Eu também fico triste. Não é? Vem o Haddad, o Ben-Hadad, a chantageá-lo. Eu estou aqui, sou teu servo. Quando ele o tinha na mão, não, vamos fazer uma aliança. Vejam este rei Acabe, que era um rei muito passivo. Não tinha um pronto poder de decisão. Não era um rei como Davi, que andou-se como o rei Davi, como o rei Josias, como o rei Ezequias. Não. Este rei era passivo. Era um rei menino. Vejam que Josias também foi rei com 8 anos de idade e não encontramos estes registros. Não é? E era um homem muito influenciado pela sua esposa, por Jezabel. Muito influenciado por Jezabel. O que é que aconteceu? Jezabel veio a saber da situação. Jezabel veio a saber: porquê é que estás triste? Porquê é que tu não comes pão? Ele diz: olha, Nabote, ele não me deu a vinha dele. Ele diz que a vinha é a herança dos pais e não me deu a vinha dele para fazer uma horta. Que aquilo era ao lado do palácio. Não é? E Jezabel responde-lhe assim no versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? É como se ela estivesse a dizer, parafraseando, não é? Mas és rei ou não? És rei ou não? Não é? Manda matar esse homem. É como se ela estivesse a dizer isto, não é? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote o Jezreelita. E vai outra vez Jezabel a decidir à frente de Acabe. Vai ela a decidir. Quando foi o profeta Elias, ela foi à frente e dá-lhe um aviso para a morte, ameaça-o de morte. Depois, quando Nabote mandou matar o Nabote, Acabe não tinha mão na própria mulher, na própria esposa. E nós hoje vemos na generalidade das mulheres que têm uma prontidão em querer decidir, em querer fazer, e vamos para a frente. Às vezes o homem é mais acanhado, fica mais na dele e bora, e a mulher... Mas não é assim biblicamente. Não é assim biblicamente. Que a palavra do Senhor diz: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mas Jezabel, não. Jezabel queria ser ela a mandar. Jezabel queria ficar acima de todos. E depois manda matar Nabote. Manda matar Nabote. Mandou levantar um falso testemunho contra Nabote. Mandou levantar o falso testemunho a dizer que Nabote blasfemou de Deus e do rei, o que era mentira. O que era mentira. E o homem acabou morto.
Mas depois, nós vemos a partir do versículo 17, aqui apresentando um pouco de resumo, diz: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Aqui não diz, porventura Jezabel não matou. Não. Não mataste Acabe. Acabe, toma responsabilidade pelas tuas ações. Acabe, governa a tua casa, Acabe. O que é que tu estás a fazer, Acabe? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei da Acabe a todo o homem, como também o encerrado e o desamparado de Israel. E farei tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar em Israel. E também, acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E aquele que dá cabo morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Vejam, o rei que devia ser um exemplo, ele faz pior do que as nações que foram lançadas fora. O rei, e nós vemos, aplicando contemporaneamente isto, nós vemos que há muitas pessoas que estão numa posição de liderança, mas que não têm caráter para estar numa posição de liderança. Há muitas pessoas que estão numa posição de desfia, de liderança, mas que não têm maturidade. Não têm maturidade. A maturidade não se compra com dinheiro. A maturidade, olha, não se adquire. Olha, dá-me um pouco de maturidade. Não, é construída. O caráter é construído. Também ao longo da vida e ao longo das aprendizagens. Mas nós vemos que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo, a maturidade é construída no nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, na oração, na leitura, no caminhar com Deus. E também, sim, as coisas da vida também. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Para que ele seja, ou a fim de, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, tudo o que vem à nossa vida serve para nós sermos mais conformados à imagem de Jesus Cristo. Como fala lá em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes lados em roda por todo o vento de doutrina, mas crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É o objetivo. Não ficarmos meninos inconstantes, não ficarmos só a beber leite, avançarmos para a frente, alcançarmos mais revelação da parte do Senhor, andarmos com Deus, caminharmos em frente, sermos mais parecidos com Cristo. Glória a Deus. Hoje vemos aqui Acabe se humilhou. Acabe viu: o que é que eu estou a fazer à minha vida? O que é que eu acabei de fazer? O que é que eu tenho andado a fazer? Acabe se humilhou. No 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a sua cara de saco e jejuou. Deus tem misericórdia de mim. Não é tarde. Não é tarde. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto há respiração, há tempo, há esperança. E a esperança é Jesus Cristo. E a esperança é Jesus Cristo. Lance-se a Jesus. Acerte os pontos com Deus. Glória a Deus. E andava mansamente. E jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vê. Deus vê. Quando você se humilha diante de Deus, Deus vê. Olha, ele está a se arrepender. Vamos caminhar. Vamos para a frente. As consequências vêm, porque com Acabe vieram. Não vieram sobre ele, vieram sobre o filho dele. As consequências vêm. Mas o nosso papel
é nos acertarmos com Deus e caminharmos com Deus. Agradeço a vossa atenção nesta tarde. Que Deus ricamente abençoe a vossa vida e que nós possamos tirar exemplos desta mensagem, desta palavra, para aplicar à nossa vida o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Deus vos abençoe. Amém.